O nosso galera aqui do Ninho tá com um probleminha de criar personagens complexos, então vamos aprender com um dos melhores, Raoni Marx, como escrever personagens, parte 1, empatia, como fazer o seu leitor se importar com o personagem que você está escrevendo. Histórias são sobre alguém fazendo alguma coisa, e esse alguém é um personagem. Ou seja, construir e desenvolver os seus personagens é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer numa história. Porque ele vai ser o veículo da sua história. Pelos olhos dos seus personagens que nós vamos entender o que está acontecendo e vamos enxergar qual é a visão do mundo que o autor quis imprimir naquela história. Então nesse vídeo a gente vai começar a entender como escrever personagens. A importância do personagem, se você quiser voltar muito atrás na ontologia das coisas, é a seguinte. Histórias são a forma que a gente usa para ensinar sobre a vida. A gente não fala ser preguiçoso é errado, a gente fala era uma vez 3 porquinhos, 2 foram preguiçosos e quase morreram, mas um se dedicou e por isso ele salvou o mundo todo. Histórias ensinam a gente a viver e para que o público aprenda com aquela história, ele precisa sentir que o que acontece na história é o que acontece ou pode acontecer com ele. Por isso o público precisa se identificar com os personagens. É por isso que o Shinji tem 14 anos, é por isso que o Seiya tem 13 anos, é por isso que o Goku é uma criança, é por isso que o Luffy tem 17 anos, porque por mais que essas histórias falem de salvar... Vocês veem aquilo que eu tava falando agora há pouco no nosso corte, né, mano? O Luffy tá sendo citado aqui porque o One Piece é carregado nas costas pelos personagens. Não é a história do One Piece que a gente tá querendo ver, é a história do Luffy e dos amigos do Luffy que a gente quer ver. ...o mundo e destruir prédios e explodir planetas e depressão e Meu Pai Não Me Ama, essas histórias estão sendo publicadas em revistas vendidas para meninos dessa idade. Então os protagonistas das histórias são meninos dessa idade, mesmo que nenhum menino dessa idade seja realmente capaz de pilotar um robô gigante. Eu preciso falar sobre isso porque antes de pensar, será que meu personagem usa uma jaqueta de couro? Você precisa entender que o papel do personagem é ser o veículo pelo qual o público se coloca na história. Ok? Ok. Então tem essas coisas fáceis que você pode fazer para tentar trazer o público mais para perto da sua história, tipo fazer o protagonista ser um menino de 14 anos se você estiver fazendo uma história para meninos de 14 anos. Mas contar com a aparência, gênero ou idade dos seus personagens para se aproximar do seu público não vai te levar muito longe. Porque isso não é o que define se eu vou ou não me identificar com um personagem ou uma história. O que define o meu envolvimento é essa coisa chamada empatia. Se você é um psicopata sem sentimentos ou só nunca ouviu falar nessa palavra, empatia é basicamente a sua capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e dessa... Por isso que histórias com orelha costumam ser tão citadas pela galera como bons exemplos de construção de protagonista, porque não é nem que é mais fácil, mas é mais fácil você criar um protagonista que a pessoa consiga se identificar quando ela é uma folha quase em branco, que você pode colocar as suas características lá, entendeu? Tipo o próprio Harry Potter ou a Bella Swan de Crepúsculo, que é uma completa folha em branco. A mulher não tem um pingo de personalidade. A história que gira em torno dela é que é interessante. Aí você consegue se colocar no papel dela, entendeu? Aí você consegue ter empatia por ela, porque, pô, você tá meio que quase se enxergando ali. Dessa forma, vê o mundo, os problemas, os sentimentos, etc., do ponto de vista dela. Acho que você também pode definir empatia como para de olhar para o próprio umbigo. Tá, mas o que isso tem a ver com aproximar o público dos personagens? Bom, para nossa sorte, um alcoólatra querido por todos definiu isso da melhor forma possível. Como você coloca o público no lugar de um personagem? Fácil. Mostre um. Você teria que se esforçar muito para impedir que o público se coloque no lugar dele. Pode ser um guaxinim, um morador de rua ou o presidente. Só mostre um deles e nós seremos esse personagem até a gente ter uma opção melhor. Se há opções, o público escolhe aquele com que ele se identifica. Na dúvida, eles seguem o sentimento de pena. Mostre um guaxinim sendo perseguido por um urso e nós somos o guaxinim. Mostre uma sala cheia de embaixadores. O presidente entra e tropeça no tapete. Nós somos o presidente. Quando você sente pena de alguém, você está usando a mesma parte do seu cérebro que você usa para se identificar com aquela pessoa. Ou seja, você está usando a empatia. Tem uma frase muito boa que eu acredito que é do Christopher Casten Smith, um amigo meu que é um
autor que foi finalista do prêmio Nebula, acho que é, né? Que o Nebula, ele é o maior prêmio de fantasia do mundo. Ele é norte-americano, é gringo, mas mora no Brasil, e ele foi finalista com um livro que usa folclore brasileiro. Louco, né? E ele disse uma frase que eu acho incrível. O livro, a ficção, é você pegar um personagem, colocar ele em cima de uma árvore e tacar pedra nele sem parar. Tacar pedra, tacar pedra, tacar pedra, tacar pedra, tacar pedra. Aí no final você tira ele de cima da árvore, dá os parabéns e uma medalha pra ele. Isso é ficção. Eu acho que é mais ou menos isso que ele falou. Se não foi, aí eu cunhei agora. Tem essa série de TV que foi muito famosa na época, chamada Breaking Bad, que é sobre esse professor de química fracassado que resolve sintetizar drogas e acaba virando um dos maiores traficantes do país. Esse cara é o protagonista da série, mas ao longo dela ele é responsável pela morte de um monte de gente, sem contar o fato de que ele estava o tempo todo criando drogas que afundariam a vida de centenas, se não milhares de pessoas. Então não tem como você gostar dele. Mas o que o Vince Gilligan fez foi escrever a série toda de forma que o público entendesse o motivo pelo qual o cara estava fazendo tudo aquilo, mesmo quando eles não concordavam com o que ele estava fazendo. Ou seja, o público tinha uma empatia pelo Walter que era maior do que o desprezo que eles tinham por ele. Como que o cara conseguiu fazer isso? Bom, no primeiro episódio de Breaking Bad, a gente aprende que o Walter é um professor de química muito boring. Ele trabalha num lava rápido e é humilhado pelos alunos horríveis que ele tem. Ele é destratado pelo cunhado, que é um babaca. E aí ele descobre que ele tem um câncer inoperável e ele fica super preocupado que quando ele morrer, ele vai largar a família dele sem dinheiro. Ou seja, a vida dele é tão ruim que a nossa empatia por ele é suficiente para aguentar 5 temporadas enquanto o cara vira um criminoso horrível que matou um monte de gente e arruinou a própria família. Agora, por que a gente consegue se importar tanto com uma pessoa que está tomando decisões horríveis? Porque se um urso está perseguindo um guaxinim, nós somos o guaxinim. Se uma sala está cheia de gente e uma delas tropeça no tapete, nós somos a pessoa que tropeçou. A gente se identifica com a pessoa que está perdendo, com a pessoa que tem problemas. Porque nós temos problemas. No documentário sobre o John Hughes, o filme investiga um pouco do porquê os filmes dele, tipo Curtindo a Vida Doidado e O Clube dos Cinco, ainda ressoarem tanto com o público mesmo depois de tantos anos. Uma pessoa manda real e diz que ela nunca roubou um banco ou lutou Kung Fu, mas ela já matou aula. Os filmes eram sobre pessoas e problemas que existiam na vida de todo mundo. Essa pra mim é a chave para criar bons personagens, é lembrar que o sucesso da sua história depende antes de mais nada do seu público se identificando com os personagens que você criou. Isso aqui é um dos pontos que a gente tem que parar pra pensar muito antes de escrever história que é fora do Brasil. Porque vocês estão aqui no ninho não, porque vocês têm consciência. Mas o pessoal que não tem essa consciência, jura de pé junto que vai escrever uma história fora do Brasil com um personagem que chama Sam Mitchell e o brasileiro vai se identificar. Ele é obrigado a se identificar. Você só deu essa opção pra ele. Agora vai lá e dá um personagem que realmente ele consegue se identificar, porque é brasileiro e passa por coisas que só um bom brasileiro consegue passar. Você vai gerar mais receptividade do público, vai gerar mais avaliações positivas, mais aceitação, mais indicação. Você não precisa criar uma história sobre a pobreza brasileira, sobre ser um lascado, porque ser brasileiro não é ser pobre. Ser pobre é viver no capitalismo. Ponto, acabou. Show? Show. Ser brasileiro é muito mais do que isso. E a nossa experiência, ela serve de inspiração para personagens, assim como a experiência de pessoas ao nosso redor. E muita gente aqui não viveu experiências que faz sentido com os personagens que a gente tem caricatos do que é ser um brasileiro. Então vai lá e cria um personagem. Primeiro, antes de você ser um grande escritor, cria um personagem que você se identificaria. Domina a arte de transformar a realidade em ficção, para que aí você possa dominar a arte de criar uma ficção tão convincente que a pessoa duvide que é mentira. Mesma teoria da pintura realista e da pintura abstrata. Para que você alcance um nível abstrato, primeiro você tem que alcançar uma perfeição realista. Eles querem ver eles mesmos na sua história. Porque histórias nos ensinam a viver, e se eu achar que uma história não se aplica na minha vida, se eu não me identifico com aquele personagem ou com o que ele quer, eu não quero ouvir essa história.
Claro que agora vocês estão todos falando, mas eu amo Velozes e Furiosos e eu nem tirei minha carteira de motorista. Então vamos colocar de um jeito bem fácil. Quando você estiver desenvolvendo os seus personagens, imagine que eles são alguém que tem o que você queria ter, mas com problemas que você já tem. Isso vai ser complicado, mas vem comigo. Sabe o Homem-Aranha? Ele é um super-herói famoso. Ele é super forte, ele é super inteligente, tem superpoderes, mas qual é o problema dele? O problema dele são os boletos. Ele precisa sempre dar um jeito de pagar as contas. O cara é tipo o Batman pobre. Se você assistir Legalmente Loira... Tá, mas deixa eu fazer um comentário sobre o Homem-Aranha. E avisando, né, quem tá vendo gravado, vocês não vão entender nada agora. Mas quem tá na live, eu vou responder as perguntas de todo mundo assim que acabar esse videozinho, tá? Podem continuar mandando perguntas que eu tô vendo aí e vou responder. O Homem-Aranha tá sempre devendo aluguel. Ele é tipo o Senhor Madruga, só que da Marvel. Vocês já viram o Homem-Aranha ser despejado? Vocês já viram o Senhor Madruga ser despejado definitivamente? Não, porque nós escritores, a gente tem o poder de manipular a realidade da nossa história. Então o Homem-Aranha, ele tem os problemas que a gente tem, mas nunca chega no limite que atrapalharia a história que está sendo contada. Porque a história do Homem-Aranha não é ele dever boleto. Isso é o que ajuda a gente a se conectar com ele. É o que faz ele ser um personagem complexo. Mas a história é que ele vai enfrentar o Duende Verde, entendeu? Então é importante também a gente saber até onde ir e qual a história que a gente está contando. E você não precisa que tudo que faz parte do seu personagem seja a história. Ele pode ser só um elemento que deixa ele mais complexo e faz parte da narrativa, né? Complica a vida dele, mas não complica a vida dele num nível realista o suficiente, muitas vezes, que vai atrapalhar o andamento da sua história. Então, por exemplo, o Peter Parker tá lá lutando contra o Duende Verde, aí ele tem que fugir, ele tenta entrar dentro de casa para se esconder, né? Fingir que ele é o Peter Parker, se vestir de Peter Parker. Aí a porta tá trancada, porque o dono do apartamento, né, cansou de não ter as contas pagas e trocou a chave. Isso não aconteceu com o Homem-Aranha. Poderia acontecer, é uma ideia interessante, mas aí a história viraria sobre o aluguel dele, sobre a casa dele, sobre ele recuperar as coisas dele. E não é essa história que a gente está contando naquele momento, é sobre ele lutando contra o Duende Verde, entendeu? Então também é importante a gente ter esse discernimento de que tem coisas que vão deixar o nosso personagem mais complexo, mais interessante, mais profundo, com mais conexão com o leitor, mas a gente tem que saber até onde ir para que aquilo não vire uma nova história dentro da nossa história. Porque é isso que muitas vezes transforma um livro bom de 200, 300 páginas num livro meia boca de 400, 500 páginas. As contas. O cara é tipo o Batman pobre. Se você assistir Legalmente Loira, que é, diga-se de passagem, um filme perfeito, a Elle Woods é super popular, super querida, ela é muito feliz, ela tem a maior autoestima que o mundo já viu. Mas qual o problema dela? Ela é apaixonada por um cara escroto e acha que ela nunca mais vai ser feliz na vida, a menos que ela volte a ficar com ele. Se você assistir Breaking Bad, o Walter tem todos os problemas. A família dele é chata, o filho dele tem necessidades especiais, ele é uma pessoa horrivelmente sem graça, ele é constantemente humilhado, ele trabalha 2 empregos e ainda assim não tá rico. A empresa que ele ajudou a fundar fez os amigos dele ficarem trilionários e aí ele ainda descobre que a saúde dele tá no lixo. Esses são problemas que todo mundo pode ter e queria não ter nunca. Os problemas que ele tem podem ter dimensões bem maiores, mas são problemas que todo mundo tem. Mesmo assim, ele ainda tem uma coisa que todo mundo queria ter. Ele é muito, muito, muito absurdamente bom no que ele faz. Ele nunca tem medo de descobrirem que ele é uma fraude. Quando o assunto é fazer o que ele faz de melhor, ele está sempre 100% seguro. O cara não consegue lidar com uma festa de família sem ser zoado, mas fazendo o que ele faz, ele é o melhor do mundo e ele sabe. Ele tem a confiança que todo mundo queria ter. Se você assistir Evangelion, o Shinji é uma criança que pode pilotar um robô gigante, mas o pai dele praticamente odeia o filho. Do que adianta ter um robô gigante se você tem problemas na família? O Simba é super feliz comendo insetos, mas tem problemas com a família. O Luke é um Jedi, mas tem problemas com a família. O Michael Corleone era um homem direito, mas tem problemas com a família. O Clark é tipo um deus invencível, mas tem problemas com a família. O Bruce é um ninja milionário, mas tem problemas com a família. Sendo o mais sincero possível, se você quer que o público se identifique com o seu personagem, você precisa mostrar pra gente o quanto ele é um pobre coitado.
Ele pode ser milionário, ele pode ser todo poderoso, mas dentro dele tem um pedaço faltando. Esse é o básico para criar um personagem que cative o seu público. É buscar a empatia em cada um que esteja lendo, Porra, aí eu vou só bater palma mesmo, porque regaçou. Que comparação, mano. assistindo, ouvindo a sua história. Agora vai lá escrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo. É sobre isso, rapaziada, é sobre isso. Tá? Espero que vocês tenham tido uma visão aí de como escrever personagens, pelo menos a parte da empatia, né? A gente pode continuar vendo os vídeos do Raoni aqui reagindo com os meus comentários, porque são vídeos de 5 anos atrás, então tem coisa que a gente pode incrementar. Só você deixar o seu like, comentar que quer continuar vendo aqui, que a gente continua trazendo pro canal.